Olá, pessoal! Nós vamos agora dar continuidade ao congresso com a palestra do professor Dr. Ailton de Souza Aragão. O professor Aragão tem bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Sociologia pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Ciências da Saúde, também pela Universidade de São Paulo, docente na UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no Departamento de Saúde Coletiva, atua nos seguintes temas: prevenção de violência, direitos dos adolescentes, políticas públicas de saúde, redes e proteção social. Professor Aragão estará aqui para conversar um pouquinho conosco sobre o trabalho em rede, fluxos e comunicação. Professor Aragão, lhe passo a palavra, fique à vontade. Oi, Fernanda, Mauri, como vão vocês? Satisfação em revê-las. Umas caras mais conhecidas, outros nomes mais conhecidos. Acho que estou falando quase que um país inteiro, né? Praticamente. Né? País inteiro. Maravilha, que maravilha, alegria. Eu quero agradecer então a você, Fernanda, pelo convite de poder conversar um tema que eu tenho me debruçado há um tempinho. Só falar tempinho, né? Não vou falar tempão, não. Tá bom? E dizer que, além desses credenciais que a Fernanda mencionou, eu também sou companheiro da professora Rosimar. Temos 2 filhinhos lindos que estão na escola. Estou aqui com a minha sogra hoje em casa. E, assim, né? Tem aí alguns trabalhos de extensão com adolescentes na FET, em particular na FET, depois de uma trajetória pelos CRAS também. E tenho atuado aí com a roda de conversa dos direitos da criança e do adolescente em Uberaba, espaço que eu tenho o prazer de compartilhar também com a Fernanda lá, né, na luta pelos direitos da criança e do adolescente na cidade, tá? É disso também. Pode fazer a projeção do slide. Ok? Vocês vão arrumar a projeção aí para todo mundo enxergar? Sua projeção, tela cheia. Oi? Só um minutinho, professor Aragão. Estão tentando colocar aqui em tela cheia. Certo. Não, aqui não. Fernanda, vocês precisam de algum suporte da minha parte aqui? Eu posso ajudar a transmitir em tela cheia. Posso orientar como fica melhor de fazer. Só um minutinho. Agora vai. Pode ir? Só um minutinho, Yuri. Acho que vai dar certo. Vamos tentar aqui com... Você não está em tela cheia. No modo agora vai aparecer aqui tela cheia. Isso. Pronto. Agora deu certo. Professor Aragão, fique à vontade. Obrigada. Vou minimizar aqui. Tem como minimizar esse cantinho aqui? Acho que... Tá, eu também estou usando 2 telas, Fernanda, não é só aí não, que aqui a pandemia nos ensinou a sermos meio... A gente fica meio vesgo às vezes aqui, ó. Olha para um lado, olha para o outro. Tudo bem. Bom, como eu não vou... Eu vou com as mãos livres agora, vou ficar aqui igual, né? Então, quando for pedir para passar, por gentileza, passa e eu vou falando. Bom, então estamos aí diante de uma discussão que a Fernanda me convida, né, sobre esse trabalho em rede, que foi tema aí do meu doutorado também, alguns trabalhos que eu publiquei, e tenho falado bastante com a roda de conversa em outros espaços que eu tenho oportunidade, né? Os fluxos, eles também foram resultado do meu trabalho de pós-doutorado também, em parceria com a Comissão de Fluxos da roda de conversa, e então são um trabalho de pesquisa a muitas mãos, da qual eu tenho muito orgulho de mencionar. A Fernanda, aliás, participou em alguns
uns ou outros encontros, né, da produção dos fluxos. E um tema que é muito caro para o sistema de saúde em geral, mas também para o sistema de proteção social, para a educação, que é o tema da comunicação, né? Então, vou pincelar pequenas linhas aqui, linhas breves, para levantar uma conversa ao final. Então, eu sou ali da UFTM, eu sou do Instituto de Ciências da Saúde, do Departamento de Saúde Coletiva, e estou na liderança do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Sociedade, o NUPES, e lá na UFO, no Instituto de Geografia, eu oriento para pesquisas sobre qualidade de vida e saúde do trabalhador, e também redes de proteção aos trabalhadores vítimas de acidentes, né? E aí integro também a roda de conversa, estou na comissão de fluxos e coordeno a comissão de pesquisa também. Pode passar, por favor? Pronto. Alguns objetivos aí. O que entendemos por rede? Fazer um breve resgate histórico-filosófico, né, desse conceito, dessa problemática, e tentar trazer algumas coisas para o campo da saúde, que é também meu lugar de fala. Fluxos. Quando falamos de fluxos, alguns significados, usos e desusos, a relevância da tomada de decisão e relação com o atuar na saúde, ou atuar em rede, né, também na saúde. Juntando fluxo com comunicação, trago aqui algumas linhas para a gente pensar, da noção de verticalidade à de horizontalidade, da descentralidade para distribuição, e referenciar e contra-referenciar, tá? Desafios e potencialidades. E aí eu quero arrematar minha fala, nobres colegas, resgatando a relevância do conceito de integralidade do cuidado. A professora Casaburi, que me antecedeu, falava dos cuidados paliativos, né? Então, de certa maneira, ela tocou muito na palavra, no conceito de integralidade, tá? Da saúde, da assistência. Bom? Pode passar, por favor? Pronto. É sabido, né, que nós somos, como ocidentais que somos, eurocêntricos, né, na nossa formação, que, aliás, é uma coisa também que eu estou trazendo para as minhas discussões em saúde, sociedade, em filosofia, um olhar mais ameríndio para a saúde, um olhar mais africanizado também para a saúde, mas eu não, vou trazer para vocês a visão mais tradicional, que tem acompanhado a nossa formação, né, sobretudo na área da saúde, né, que é a concepção cartesiana, que fragmentou o corpo e a alma, por exemplo, né? E quando a gente fala de fragmentação do corpo, a justificativa do Descartes no século XVI, XVII, era a ideia de melhor conhecer os fenômenos nas suas partes, nos seus fragmentos, né? Então, daí você tem uma metodologia que parte do princípio que todos nós somos capazes de seguir a mesma linha de construção do conhecimento humano numa vertente, digamos, objetiva, assertiva, tá? Só que isso trouxe um porém para a gente, quando a gente começa a pensar a saúde, né? A nossa cultura em saúde, então, ela bebe dessa fonte cartesiana de fragmentação do corpo. Então, você pensar nas muitas especialidades médicas, da enfermagem, da psicologia, da educação física, da nutrição, ou seja, os campos da ciência acabam fragmentando os nossos corpos e acabam, no campo da saúde, fortalecendo o conceito de saúde como ausência de doenças. Então, uma visão muito biologicista ou visão biomédica de saúde, né? Me permitindo um salto aqui secular, no século XX, nós temos o Edgar Morin, do qual a teoria da complexidade que ele desenvolve, né, nos mostra a relevância de uma religação dos saberes, né? Então, quando eu falo do conceito de intersetorialidade, que eu vou discutir um pouco mais na frente, mas de interdisciplinaridade, transdisciplinariedade, eu estou me provocando a fazer uma religação entre os campos da ciência, né? E quando eu falo me provocar, é porque incomoda mesmo. Então, você colocar psicologia para discutir com medicina, medicina para falar com educação física para conversar com sociologia, psicologia para conversar ou seja, é a provocação que Morin nos alerta e faz a relevância, né, da teoria da complexidade. Por quê?
processo de saúde e doença, ele é resultado de processos de longa duração, de longo prazo, cujas estratégias de intervenção também demandam mais tempo. E assim é, por exemplo, a saúde mental, né? Nós estamos num evento que propõe a discussão sobre saúde mental e sistema único de saúde, então não dá para se fazer uma intervenção em saúde mental na mesma velocidade que você toma um Dorflex, por exemplo, para uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Tá? Então, são processos de longa duração. Tá? Então, aí que está nosso grande incômodo acadêmico e profissional, né, Fernanda? É dizer assim, gente, olha, em saúde mental, as coisas levam mais tempo do que numa clínica tradicional, né, da medicalização do corpo. Desse modo, que ensinamentos o Mohan nos traz para o cuidado em saúde? É o olhar holístico, né? É um olhar complexo, é um olhar holístico, é um lugar de construção coletiva. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que a roda de conversa é esse lugar holístico de construção coletiva. Ah, mas é fácil? Não é. Até porque a gente está falando de 5, 6 séculos de tradição ocidental, E a roda de conversa em Uberaba, por exemplo, tem 10, quase 10 anos. Já fez, né, Fernanda? Fez 12, né? Por aí. É 10 difícil. anos, completamos 10 anos esse ano. 10 anos. Então, assim, são quase cinco séculos contra uma década. Isso para falar de Uberaba, né? Só que em termos de legislação, nós estamos um pouquinho mais velhinhos. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que num dos seus artigos já demonstra, né? O atuar intersetorialmente na proteção integral de criança e adolescente. Um pouquinho antes, nós temos a Constituição Federal, que fala da saúde como um processo. Um pouquinho antes, nós temos a Carta de Ottawa. Um pouquinho antes, no final dos anos 70, a Carta de Alma-Ata. Ou seja, processos históricos estão acontecendo de levar adiante a construção de saúde um pouco mais complexa, né? Então, dessa maneira, do agir em partes para um agir que compreende contextos, processos, e eu faço uma provocação para vocês, né? Os seus determinantes sociais, que é uma fonte que eu também bebo muito, né? Que é a Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde, um Instituto de Pesquisas pela Equidade em Saúde também na Inglaterra, enfim. Dessa maneira, para deixar um conceito aqui para vocês, que eu gosto muito aqui da Lia Sanicola, né? Uma pesquisadora italiana, redes são malhas muito ou pouco densas, compostas de pontos que se cruzam e promovem trocas sinérgicas. Elas são permeadas por conflitos, alianças, polarizações e tensões. Podem assumir alguns tipos de orientações metodológicas, como, por exemplo, uma orientação terapêutica, organização em rede, community care e intervenção em rede. Assim como podem desenvolver dois movimentos, do individual para a partilha e da dependência para a autonomia. Então, aqui um conceito um pouco mais acabado sobre rede. Existem outros, tá? Mas eu preferi trazer esse por conta deixar aí a conversa um pouco mais potente para a gente. Pode passar, por favor? Avança. Isso. Rede difere de rede social de proteção. Olha, a rede social de proteção difere dessas redes que a gente está falando muito, né? De redes sociais, redes virtuais como a Avast, por exemplo, que são abaixo assinados, ou Instagram, Facebook, dentre outras coisas. Quando eu falo de rede social de proteção, eu estou falando de uma base jurídica, por exemplo. O que está na lei que nos orienta a trabalhar em rede, que nos fortalece, tá? Então, uma rede, em síntese, ela não tem começo facilmente identificado. Com quem começou a roda de conversa? Né? Hoje a gente consegue identificar porque as pessoas estão vivas e circulando em Uberaba entre nós, né? Jacilane, Maria Amélia, Michele, Fabiana, enfim. E daqui uns 50 anos, 60 anos? Né? A gente vai ter que resgatar os documentos, as gravações, as fotografias. Ah, foi essas pessoas aqui que iniciaram. Pessoas que se ligam, portanto, em relações sociais, né? Pessoas que se ligaram por meio de identificação de demandas comuns. No caso de Uberaba, violência contra criança e adolescente. Mas eu posso falar também de
desassistência de pessoas que fazem uso abusivo de substâncias químicas, por exemplo. Eu posso falar de falta de instituições para o acolhimento de pessoas com deficiências, ou seja, que demandas nos aglomeram, nos aglutinam, né? Eu posso falar de estudantes da periferia que se organizam num cursinho popular, né? Demanda educação, por exemplo. E aí a rede pode ser formal e informal também, segundo ali essa Nicola, né? A roda de conversa é uma rede do tipo formal. Ela tem um grupo de pessoas ligadas a instituições de saúde, assistência, de educação, enfim, e que existem contratos de trabalho, existe uma rotina muito definida, ou seja, estão muito mais ligadas aí à composição de regimentos. E a informal é essa nossa, né, de pessoas que se ligam, se conectam, se desligam, se desconectam, se acionam, não se acionam, brigam entre si. Não que na formal não exista isso, viu? Ao contrário, tem pra caramba, tá? Tem uma abrangência territorial, local, municipal, regional, ou seja, pode ser transcontinental até uma rede, né? Então, redes de pesquisadores no campo da violência, por exemplo, no campo da saúde mental, do meio ambiente, né? Do aquecimento global, enfim, né? Instituições que se conectam aí. E uma rede é sempre um espaço de debate, onde se apresentam ideologias, crenças, ideias, ideais, como uma verdadeira arena, né? Nos inícios da formação da roda de conversa, era muito isso, né? Muito debate sobre quais são os papéis de quais das instituições, das pessoas, das profissões. Então, há que se aparar muitas arestas. Para que uma rede se consolide, né? Aí é um pouco do resultado da minha pesquisa do doutorado com a professora Maria das Graças, lá da USP, a gente começa a pensar que o que existia antes era uma prática muito mais centralizadora, hierarquizadora, desculpa, e eu ousaria dizer masculina, branca. Olha que coisa, né? Hierarquizadora, centralizadora, masculina, branca. Por que disso? Historicamente, quem está no campo jurídico, científico, acadêmico, são homens brancos que dão essas cartas. Mas quando você olha para a ponta do serviço, quem estão lá? As mulheres. Uma porção delas. E a Fernanda não me deixa mentir sozinho. Quando a gente vai para a roda de conversa, eu sou um dos poucos homens. Tem, mas são poucos. Né? Então a gente começa a perceber que é uma questão de gênero muito forte na rede de conversa, na roda e na rede, nas redes, né, como um todo. E aí tem que se pensar no lugar que essas mulheres vão ocupando, né? Lembrar que dia 8 foi o dia da mulher, mas quais são os lugares que essas mulheres ocupam, né? Cargo de gestão, com doutorado, mestrado, especialização, com salários dignos, com plano de cargos e salários que as valorizem? Não sei. Então, a rede, até essas questões, aspas no até, acabam fazendo diferença no engajamento, no comprometimento das pessoas, né? Mas mais para provocar aqui a nossa reflexão. Da setorização, então, do isolamento e da fragmentação, saindo, então, para um campo mais de conversa intersetorial e complexa dos fenômenos que uma rede está se debruçando. Avançar, por favor. Logo, mais uma aí. Mais uma. Ziraldo nos brinda com essa charge do menino maluquinho, né? Que a rede, ela tem como sustentação os direitos humanos. Então, se a gente olhar para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, final dos anos 40, do pós-guerra, você vai entender que toda e qualquer política pública que se pensa protetora, saúde, educação, segurança pública, assistência social e os serviços que dela demandam, vão ter como base os direitos humanos. Só que, para que essa rede, então, se componha, né, enquanto tal, há de se pensar nesse conceito, intersetorialidade. Então, setores como saúde, educação, assistência, segurança pública, justiça e as ONGs, ou terceiro setor, vão se conectando, fortalecendo esses nós, né? Para isso acontecer, há que se abrir mão de algumas questões, por exemplo, o modelo cartesiano, enquanto base de formação de muitos profissionais
que estão envolvidos na rede. Então, essa é uma superação de base, que é filosófica mesmo. Outras têm alguns vícios, por exemplo, eu chamo de messianismo. O que é messianismo, Fernando? Eu vou lá e faço, né? Deixa para mim que eu resolvo. Mas você não é médico, você não é psicóloga, você não é pedagoga, você não é policial militar, você não é juiz. Como é que você vai resolver tudo? Né? E para um evento de saúde mental, são essas pessoas messiânicas que mais sofrem. Olha que doido. São as que mais vão demandar de medicamentos de tarja preta, como diria o outro, né? Medicamentos de uso controlado, por assim dizer. É porque vão sobrecarregar. E também vindo de um programa de saúde do trabalhador, eu falo isso muito para os alunos. O trabalho em rede, ele promove saúde. Porque ele te permite um respiro, te permite dividir responsabilidades, né? Problemas e construir soluções coletivas, tá? Avançar, por favor. Então, mas sempre tem um ou mais mas. Então, veja lá. O que a gente tem que superar, além desses elementos que eu falei para vocês, né? O agir apagando incêndio, que a gente tem essa expressão aí, entre aspas, né? Que são as demandas espontâneas. Não, você pensar que um serviço de atendimento à mulher vítima de violência não tem tempo de visitar um sindicato, não tem tempo de ir numa escola, dar uma palestra, um serviço de referência, falando da nossa colega Jussiara aqui de Uberaba, né? E sua equipe. Um serviço de referência para a saúde mental, como o CAPSI, as profissionais não terem tempo de visitar um CRAS, um CREAS, uma reunião no juizado da infância, porque elas estão muito atabalhoadas, muito atarantadas, apagando um incêndio com demanda espontânea, né? Ah, mas sempre vai ter? Vai. Mas e as ações programáticas? Né? Então, a gente começa a pensar que isso cansa o trabalhador que está na ponta, né? Do CRAS, do CREAS, de uma ONG, do CREAS nem tanto, mas mais do CRAS, da atenção básica, da saúde da família, por exemplo. E aí esse agir solitário, já falamos do quadrado do messiânico, a superposição e a sobreposição de ações, né? A vocação messiânica e a ideia de território que desaparece. Quando a gente fala superposição ou sobreposição, é muito curioso, né? Porque a mesma mulher, mãe, avó, madrasta, padrasto, que vai numa ONG, ele vai no centro espírita, ele vai na casa paroquial, ele vai no terreiro de candomblé, ele vai no CRAS. Então, o que era uma cesta básica vira quase uma compra do semestre, né? Então, o que era um remédio vira quase uma farmácia inteira. O que quero dizer com isso? Os serviços estão conversando, então, ó, o nosso ponto é da comunicação, né? A vocação messiânica nós já mencionamos, o território é uma comunidade e desaparece. Ficam serviços isolados no tecido urbano, agindo cada um do seu jeito. Não há fluxos, né? Quando a gente começa a falar desses vícios que antecedem o trabalho em rede, né? O fluxo ele é de mão única, daqui para lá, né? Do CRAS para o juizado, do Conselho Tutelar para a Promotoria da Infância, ou da Polícia Civil, assim por diante. As informações, elas não rodam, elas não são trocadas, né? Existe uma produção centralizada que fica ou na Secretaria de Saúde, ou na Educação, ou na Polícia Militar, ou no Hospital de Clínicas, por exemplo, e elas não são veiculadas, divulgadas para apropriação comunicacional, como diria o Paulo Freire, dessa informação. Essa informação não é problematizada enquanto contexto, né? E um problema que isso vai trazer para a gente é o de referência e contra-referência. Quem fez o quê, quando, para quem? De que maneira? Que profissional atendeu, que encaminhou para qual? Em qual serviço de referência, né? Então, a gente começa a ter que superar, elas têm que superar, justamente essa leitura de que cada órgão, cada serviço entende o fenômeno a partir do seu lugar. E sim, né? Se eu perguntar para a Fernanda do CAPSI e para a Martinha lá do IMAD o que é violência, se elas tiverem conceitos diferentes, as ações delas serão diferentes. Se eu perguntar para um teórico, né, da OMS sobre o que é violência e perguntar para um agente comunitário de saúde do bairro Mercedes o que é violência, esses conceitos acabam levando a práticas também divergentes. Então, por isso que os direitos humanos, o ECA, a Constituição Federal, a Carta de Ottawa, de Alma Ata, devem ser documentos de serem
de ampla divulgação entre nós, para falarmos a mesma linguagem. Ao falar a mesma linguagem, a gente também equaliza não só o conceito, mas afina a ação. Então, olha que resultado maravilhoso, né? Que maravilhoso é muito grande mesmo, mas é maravilhoso isso. Quando todo mundo compartilha de conceitos minimamente próximos uns dos outros. Avança, por favor. E aí, o nosso desafio, notificar toda e qualquer violação de direito ou violência, né? Por que isso? Muitos profissionais temem elaborar uma notificação de violação de direitos. Temem porque estão em áreas de alta vulnerabilidade, temem porque são conhecidos, temem porque conhecem os agressores, né? Enfim. Isso traz um problema para nós nas políticas públicas e também no campo acadêmico, que é falta de informação. Eu diria mais além, no campo do Conselho de Direitos, por exemplo, de um CONANDA, de um CONSEA, de um COMAD, de qualquer conselho de direitos, não ter informação é um problema do que fazer com o orçamento que chega, ou até mesmo com o orçamento que falta, em termos de orçamento, de pessoas, infraestrutura. Você não tem informação confiável que possa direcionar a tomada de decisão da plenária de um conselho, fica difícil. Do outro lado, também a formação dos profissionais, né? Aqui na UFTM eu ofereço uma eletiva chamada Violência e Saúde, que uma das atividades da eletiva é proporcionar aos alunos de medicina, psicologia e educação física uma visita a alguns dos serviços que compõem a rede como um todo, né? Não só de criança e adolescente, mas de mulheres, de pessoas que fazem uso abusivo de substância, de saúde mental. A Fernanda nos recebeu lá no semestre passado. Então, dizer que a formação dos profissionais para lidar com o trabalho em rede e entender o que é fluxo, para mim, deve estar na ordem do dia, assim, para a gente avançar. Por favor, próximo. E aí, fluxos. Antes, uma ilustração. Eu peço que vocês deem uma olhadinha breve e rápida nesse desenho que eu fiz para uma palestra em Araxá, tá? E eu levei a termo de provocação mesmo, né? Foi bem aleatório, mas dá uma olhadinha, o que vocês veem aí? Tá, pode passar, por favor. Por que falar em fluxos, né? A Amanda falou, a comunicação com desafios. Muitos, viu, Amanda? O entendimento de processos em sua totalidade. Então, quando eu estou falando de fluxos, eu entendo, né? Então, de repente, chega no CAPS-I ou no CAPS-AD, vamos sair do campo da Fernanda. Chega no CAPS-AD, um adolescente que faz uso abusivo de substâncias, mas é estudante, é negro, já tem experiência com trabalho infantil. Se eu tenho no panorama os direitos humanos, o ECA, a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Saúde, a Lei Orgânica de Assistência Social, eu vou entender que se trata de um adolescente em vulnerabilidade. Não um trombadinha, mas um negrinho de quebrada, usuário, craqueiro, né? Ou seja, todos esses preconceitos vão caindo por terra, porque eu tenho como base um arsenal, na palavra aqui, né? Um volume de material que me permite um entendimento mais amplo, inclusive do que eu vou fazer agora a partir do contato com esse adolescente. Então, eu vou tomar uma decisão objetiva, não a partir dos meus preconceitos, tá? Daí eu consigo entender que no fluxo que está sendo desenhado para o município, para o território, para a cidade, eu sei para quem eu vou encaminhar. Então, se ele está em situação de trabalho infantil, Ministério Público do Trabalho. Se ele está sendo ameaçado de morte pelo tráfico, né, é a Polícia Civil para investigar, né, o traficante da área. Se ele está abandono escolar, é a Secretaria de Educação. E, claro, tudo informando o Conselho Tutelar. Para isso, não tem meias palavras. Nós temos uma série de normativas. Nesse ponto, turma, o Brasil é muito bem servido de normativas institucionais e também setoriais, como, por exemplo, a norma operacional básica do SUS, do SUAS, as diretrizes do CONANDA, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Saúde e etc. Quanta coisa. Os fluxos permitem uma previsibilidade de prazos e processos, né? Então, se a Fernanda encaminha uma mãe
cuja filha foi alvo de abuso sexual, essa Fernanda encaminha, então a Fernanda sabe, olha, assim, o serviço de lá tem 10 dias, 15 dias para me dar uma devolutiva aqui. E se não devolveu, eu tenho que ter um alerta no meu computador, uma luzinha vai piscar para mim fazer, olha, reportar, solicitar retorno do encaminhamento feito no dia tal para o serviço tal, com o profissional tal. Então, eu tenho essa previsibilidade, né? São pessoas. Uma capacidade de adaptação conforme os contextos. Ou seja, os municípios são diferentes entre si, o volume de serviços são diferentes entre si, de município para município, e até a nossa compreensão deles também varia, né? Porque alguns são concursados, outros são contratados. Isso faz toda a diferença também na distribuição. Otimizamos recursos, também pessoas. A gente não sobrepõe iniciativas, estratégias, né? Entendimento compartilhado dos símbolos adotados. O que é o círculo? O que é o oval? O que é o quadrado, o losango? O que é a seta contínua? O que é a seta tracejada? Ou seja, é uma simbologia que todo mundo vai entender. O raio, alguém lá no chat falou, olha, comunicação conflituosa. O raio é isso mesmo, comunicação conflituosa, né? Onde a coisa não vai. E também descentralização e alívio da carga de trabalho para os trabalhadores, para os profissionais, né? Então, a gente vai aparando aquela ideia do messiânico, por exemplo, também do centralismo, né? Próximo, por favor. E, claro, né, o resultado disso para o trabalhador é uma saúde mental um pouco mais leve. Vai resolver tudo? Não. Mas só o fato de você ter o conforto de saber que o outro colega do outro lado da cidade, do serviço, vai acolher seu encaminhamento, já é uma grande coisa, tá? Próximo, por favor. Eita, devagarzinho. Foi. Pronto. Aí, parou. Obrigado. Olha aí que gravura interessante, ó. A busca por uma comunicação. Uma comunicação, né? Uma comunicação que chegue nas mais diferentes pessoas, mais diferentes cabeças, nos mais diferentes pontos, em intensidades também diferentes. Então, comunicar não é algo simples. Agora sim, dá mais um enter, por favor. Aí, ó. Nesse estudo, né? A comunicação é essa preocupação com a transferência da informação que não abrange apenas o processo cognitivo de elaboração mental, mas também aspectos éticos, políticos, sociais, que o objetivo é de reduzir esse abismo entre uma parte da sociedade que conhece e outra que não conhece ou conhece pouco, né? Quem trabalha nos serviços na ponta, na atenção básica, por exemplo, na RAPS, nas escolas, nas instituições aí de acolhimento, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Às vezes o profissional orienta um familiar, um parente, e esse parente não entende o que você está dizendo. Paulo Freire tem, assim, inúmeros textos que falam justamente disso, né? Como comunicar com eficácia e eficiência, né? Valorizando essa pessoa, tá? Em outras palavras, há uma preocupação em amenizar o poder conferido pelo saber. O homem branco de jaleco e estetoscópio na porta do hospital, né? A mulher branca no consultório, climatizado, bem arejado, iluminado. Então, ou seja, como diria o Michel Foucault, né, saber é poder. O saber, então, é um instrumento de dominação e de promoção da hierarquia social que causa as discriminações e promove injustiças. A provocação da Moraes e colegas nesse texto de 2012, a provocação é justamente essa, né? A nossa comunicação serve para quê? Né? Quando eu oriento um usuário de um dos serviços da rede, né? O que eu estou produzindo? Né? Dependência, autonomia, estou reproduzindo violência institucional, empoderamento, apropriação de um direito social, né? Saúde, educação, habitação, cultura, lazer, ou excluindo, segregando cada vez mais esse indivíduo, esse usuário, cidadão que está demandando do nosso serviço. Então, essa
comunicação, nesse conceito que a Moraes e colegas trazem, é extremamente complicador para a gente, né? Então, como é que eu comunico? Né? Uma coisa é comunicar com o juiz da vara da infância, outra coisa é com a mãe que eu estou atendendo, ou um adolescente que eu estou atendendo na escola, por exemplo. Tá? Avança, por favor. Daí depreendemos. Comunicar é diferente de informar. Nem todo mundo entende as informações da mesma maneira. Né? Quem nunca escutou eu escutei essa semana, está com 3 semanas, uma aluna da TO de Belo Horizonte, minha aluna esse semestre, que ela participou de uma capacitação numa favela em BH, e a enfermeira ensinou a colocar camisinha no cabo de vassoura, para não engravidar. O que uma mãezinha fez? Ipsis literis, colocou a camisinha no cabo de vassoura, engravidou no outro dia, engravidou no mês seguinte. A hora que ela voltou para o serviço da atenção básica, a enfermeira, mas você não entendeu? Uai, eu fiz igual a senhora falou, pus a camisinha na vassoura e coloquei atrás da porta, e aí eu engravidei. Não funcionou, né? Então, é para além do entendimento, como um processo cognitivo é cultural, é político, né? É histórico. Reconhecemos que há um abismo. Em se tratando de Brasil, é um abismo colonial, é um abismo histórico, não é fácil, né? E o Michel Foucault chama disso mesmo, saber é poder. Então, a informação que você tem sobre os usuários dos serviços te permite uma série de coisas, inclusive dominá-los, ou libertá-los, né? Ou promovê-los, empoderá-los, assim por diante. Então, é uma faca de 2 gumes mesmo, tá? Nossa comunicação, então, ela reproduz estruturas de dominação ou tem sido capaz de questioná-la criticamente? E aí a minha provocação do meu lugar para vocês, né? Dessa resposta depende o funcionamento das redes e dos fluxos enquanto estratégia sincrônica para objetivar e efetivar a promoção da saúde e a proteção integral ante os determinantes sociais de saúde. Então, olha que papel nós temos aqui enquanto comunicadores de saúde, educação, proteção social, saúde mental, né? E assim por diante. Então, não é uma tarefa simples, mas alguém tem que começar a fazer, tá? Por favor, avança. Um exemplo local, trabalho infantil. Esse fluxo a Fernanda ajudou a construir. Por favor, avança. Não se assustem, por favor. Ou tentem não se assustar. Pronto, olha isso aí. Né? Então, quando a gente foi aparando, construindo esse fluxo, né? Esse fluxo em particular, gente, é de situação de trabalho de criança e adolescente com acompanhamento de responsável. Tem um outro que é 100. O 100 é um pouquinho mais complexo que esse, né? Que é o adolescente ou criança em abandono urbano, né? Então, eu não vou descrevê-lo aqui para vocês, porque não é o objetivo da nossa fala, mas só para vocês terem noção do quão relevante é um profissional do sistema de proteção de garantias observar esse fluxo aqui e entender onde ele está e o que ele tem que fazer e com quem. E se não der certo, quem que ele vai ter que acionar também para poder fazer valer a proteção integral desse adolescente, né, em situação de trabalho infantil, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aí a leitura é da esquerda para a direita. Né? Então, quem está aí na tela, não sei como é que está para vocês, mas é da esquerda para a direita, tá bom? E aí o rodapé é muito importante porque ele ilumina algumas etapas, ilumina algumas dúvidas que podem aparecer no meio do caminho do fluxo, né? Basicamente aí, tá bom? Isso aqui para Uberaba, tá funcionando. Isso é muito, muito importante. Próximo, por favor. E aí, para finalizar nossa fala, olha lá, a Rayane dizendo aqui que é um grande desafio. Isso mesmo, Rayane. A gente pode conversar mais sobre isso depois. Então, tá aqui, né? Para a integralidade da assistência, que é um desafio do SUS, detalhe, quando eu falo integralidade da assistência, eu estou fazendo uma crítica ao Descartes, do fragmento. Né? Entender o sujeito que nos procura, que procura os serviços de atenção, como um ser biopsico, socioecológico, espiritual, histórico. Né? E não é só um corpo repleto de órgãos, né? Amontoado num sistema fechado biológico, mas tem muito mais coisa por aí. Né? Então, para pensar um sistema de proteção, no caso,
para criança, adolescente, mulheres, pessoas com deficiência, população em situação de rua, né? Dentre outros, a gente pensa nesse sistema aí. Pode dar mais um enter aí? Deixa eu ver se vai dar certo. Vai. Mais um, por favor. E mais um. Agora vai acabar. Isso. Então, veja lá, o volume de instituições que eu tenho numa cidade, essa é basicamente Uberaba. Então, cidades que vocês estão escutando aí do Brasil, né, podem ter mais ou menos serviços, mas o desafio maior são esses dois arcos, azul e amarelo, que é a referência e a contra-referência, a comunicação, é a circulação da informação, dos casos, das violências, dos prontuários, dos relatórios, né, das advertências, dos pedidos, ou seja, como é que tudo isso circula entre os serviços, sem esquecermos as famílias. Né? Então, a família tem direito de saber o que está sendo falado sobre ela. Né? Ó, a senhora foi lá no postinho, como você sabe? Sabendo. Né? A senhora foi lá participar do curso no CRAS, estou sabendo. A sua filha está indo muito bem na escola, estou sabendo. O seu filho está participando da oficina de capoeira lá no centro de Candomblé, lá do Águia Branca, estou sabendo, que bom. Isso é ótimo. A senhora está participando do grupo de mães, lá com a Jussiara no Sim, estou sabendo, que bom. E assim por diante. E o contrário, né? Olha, não está indo, não tá participando, está acontecendo alguma coisa, né? O que eu posso acionar na rede para efetivar esse direito? Ou seja, um ideal que está longe? Não está longe. Né? A gente já tem internet, gente. Olha que beleza isso. Né? A gente trabalha em rede virtual, computacional. É só fazer valer agora para colocar na proteção integral da pessoa, né? Sem fragmentação. É isso por enquanto. Vamos lá? Mais um aí. As conclusões eu deixei para a gente conversar agora. Obrigado por enquanto. Pode abrir, pode abrir. Professora Aragão, muito obrigada. E assim, que necessário pensar na comunicação, que necessário pensar o quanto o trabalho em rede, ele promove saúde, né? O risco que há, né, para o profissional e também para a pessoa atendida, quando a gente assume uma vocação messiânica, como isso é arriscado para aquele profissional, para a saúde mental dele, né? E aí temos perguntas, temos comentários, tudo aqui. Eu vou ler uma primeira pergunta que recebemos aqui. Conversa entre profissionais ou serviços, até que ponto é necessário e até que ponto pode ser visto como fofoca? E aí, professora Aragão? Bom, Super necessário, não é fofoca. se for o momento do cafezinho, beleza, tranquilo, né? Aquele intervalozinho ali das 3 às 3h10, 3h15, beleza, estamos aí trocando uma ideia, comentando do cabelo, da unha, do sapato, da make, sei lá, né? Da viagem, enfim. Agora, se eu estou dentro de um gabinete, né? E estou falando da mulher que acabou de sair, reclamando que o marido acabou de bater nela, putz, complexo, né? Complexo. Estou com o microfone aberto falando disso ainda, o Mike é mais louco ainda. Então, vira assim, quais são os espaços que isso vai acontecendo, né? E que você se permite. Eu digo para os alunos assim, que a gente está na eletiva, que o atendimento de vítimas de violência ou de direito violado exige de nós um grau de empatia, um grau de alteridade, são conceitos da antropologia, da saúde coletiva, em alto nível, gente, em alto nível. Né? Então, você olhar para aquela mulher que está na sua frente em prantos, porque a pessoa que ela ama, né, ou o padrasto, ou o marido, ou o namorado, bateu nela, ou fez mal para uma filha, um filho, e você não ri, ou não ficar no celular, né? Enquanto ela fala, você está aqui. Ah, tá, pode falar, fala aí. Ah, olha, vou curtir aqui o Instagram do fulano. Gente, fala sério, né? Então eu estou diante de uma pessoa que está sofrendo. E o contrário é verdadeiro. O que é o contrário? Olha, doutora Fernanda, obrigado pela sua ajuda, viu? Ah, tá. Tá bom, obrigado. Próximo, por favor. Celebra a conquista com a pessoa. Que bom, agradeça. Né? Se coloque à disposição para outras ações, outros momentos.
Gente, levanta e dá um abraço. Sabe as famílias assim, né? Levanta e dá um abraço. Confraterniza esse momento de conquista, como diria os neopentecostais, de livramento, né? As duas coisas são importantes. E nunca é fofoca, né, professor Aragão? Pelo Não, contrário, isso é necessário, proteção. sim. Ó, tem outra pergunta aqui nesse mesmo sentido, né, nesse mesmo viés, então já vou ler ela logo em seguida. A notificação e a quebra de sigilo, além dos riscos encontrados no território, como lidar com tudo isso? Quebrar o sigilo por estar notificando? Acho que é isso que essa pessoa quis dizer, Uhum. né? No WhatsApp. E aí, professor Aragão, que passa? Tranquilo. Falei disso ontem na eletiva, né? Para os cursos de medicina, psicologia e educação física. O governo anterior, sei que eu posso chamar de governo, né? Ele baixou um veto pressionado pelo Ministério da Saúde e dos Direitos Humanos, Família e etc, etc, de que os profissionais de saúde não podiam notificar casos de violências com até 24 horas de do acontecido. Qual era a justificativa? Exposição da mulher ao policial, exposição da vítima ao serviço de segurança pública. Balela, né? Notificar não é acionar a polícia. É também, mas não só. O papel da Polícia Civil e Militar é a investigação e responsabilização dos agressores. Notificar é justamente você acionar os serviços da rede como um todo. Por exemplo, para além do serviço de urgência e emergência da saúde, é o CREAS, por exemplo, é o SIM, por exemplo, é a vara de família, se a questão for mais complexa, por exemplo, né? Então, se você deixa esse tempo passar, fatalmente a mulher pressionada ou violentada psicologicamente vai declinar de levar isso a termo, adiante, por exemplo, né? Graças às pressões dos movimentos feministas brasileiros, esse veto caiu. Esse veto caiu em 2019, está no meio da pandemia. E foi no meio da pandemia que houve o maior número de violência doméstica subnotificada. Então, isso é um grande dilema, né? Um grande problema. Você perceber como é que a política pública ela pode servir para um lado ou para o outro, para proteger ou para expor, né? Situação essa que deixou os serviços de saúde muito confortáveis para não notificar. Então, a negligência do serviço dos profissionais, na hora que coisa. Então, você negligencia notificar uma violência e acaba produzindo uma outra violência, que é a omissão, ou deixando a pessoa muito mais vulnerável, muito mais exposta. Estou respondendo com esse exemplo muito recente para dizer que notificação é compulsória. Não tem como um profissional de saúde correr disso, sob pena de incluir, inclusive, no Código Penal. Você pode ser. E hoje, como eu falei para vocês, tudo está em rede, computadorizado, filmado, com câmera, etc. e tal. E lá na frente, se essa mulher aparece, infelizmente, digamos assim, morta, né, e vai se investigar por onde que ela andou antes, aí ela fala assim, olha, ela passou no serviço de saúde há 30 dias. Mas por que a enfermeira, o médico, a assistente social não notificaram o serviço de proteção? Ah, porque tinha uma lei lá em 2019 dizendo que não era obrigatório, não. Tá, agora tá aí, ó. E agora? Crime de negligência e omissão. Ou seja, uma violência institucional, conceitualmente falando, né? Então tem que notificar. A notificação das violências, né? Elas viabilizam o funcionamento dos serviços de modo programático. Olha que coisa curiosa. Então, na medida em que um serviço notifica e aciona os outros da rede, os serviços se preparam para receber a demanda. Inclusive, o serviço vai dizer, olha, não conseguimos atender porque falta profissional. Até aí aparece. Se não notifica, nada disso aparece. Nem se prepara, nem as fragilidades aparecem. Fica tudo, né? Alice, não é isso. Pelo contrário. Então, eu tinha muita coisa para falar sobre isso, mas acho que vale a pena ouvir outras pessoas. Professor Aragão, a Sara pediu para falar, depois ela disse que respondeu a pergunta, mas Sara, vamos conversar. Abra o seu microfone, aproveita, professor Aragão, vamos conversar. Fique à vontade.
Oi, boa tarde a todos. Como eu falei, ele acabou respondendo, né, a pergunta que eu ia fazer, que era justamente pensando sobre essa rede aí, sobre essa questão de saber também se comunicar, né, essa comunicação assertiva, de forma responsável também. Eu estava pensando aqui, porque eu sou de Macapá, eu sou da Amapá, e eu sou psicóloga e atendo na UBS. E aí, a gente tem um pouco de problema em relação a essa rede mesmo, assim, de encaminhamento, às vezes de até encaminhar para um órgão e aquele órgão encaminhar para o outro e às vezes fazer aquele paciente ficar pulando de unidade em unidade e às vezes não resolver. E aí, entrando no que o senhor falou sobre essa questão da gente sim fazer essa comunicação, eu lembro de uma paciente que eu atendi que estava passando por uma violência, violência doméstica, e aí eu fiquei pensando, né, até que ponto eu, enquanto profissional da saúde, eu, enquanto psicóloga, poderia atuar não só de uma forma dando aquela escutativa, fazendo aquele acolhimento com aquela paciente, mas de uma forma em que entrasse também nessa questão de crime mesmo, né? E aí, o que eu fiz? Eu encaminhei para o CAMUF, né? Que é o local aqui que assiste essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. E aí, entra no que o senhor acabou de falar sobre da gente de não realizar essa notificação, acabar fazendo e reforçando talvez também essa violência, né? Uhum, uhum. Isso mesmo, né? E assim, eu esticaria, Sara, o seu caso, pensando em você mesmo, enquanto profissional psi, né? Como é que ficou a sua saúde mental depois disso, né? Você conseguia dormir tranquilamente à noite? Duvido, né? Ah, apareceu uma mulher lá que daqui a pouco vai virar estatística no Brasil urgente, com o Datena aqui na Band, aqui em São Paulo. Vai virar estatística, né? É muito frustrante. É frustrante, né? De alguns estudos que eu fiz no CREAS aqui em Uberaba, viu, Fernanda? E quem é de Uberaba conhece bem o CREAS e no país inteiro tem. A gente percebe que o adolescente é autor de ato infracional, e essa foi uma fala do juiz aqui, né? O nosso juiz, o Marcelo, dizendo o seguinte: é uma pena reconhecer que o adolescente só vai ter acesso às políticas públicas dentro da privação de liberdade. Sara, você tem noção do que o juiz falou pra gente? O garoto vai ter acesso a dentista, a professor, a futebol, artesanato, biblioteca, formação profissional dentro de uma instituição total de privação de liberdade. Aí você fala, cara, como é isso? Como? Aí o doutor Marcelo, ele joga isso pra gente, ele joga, né, Fernanda? E cruza o braço e senta e fala assim, como a gente permite isso? Como a gente permite isso? A saúde, a assistência, a pedagogia, o letramento, a biblioteca, a aula de violão, dentro de uma instituição total de privação de liberdade. Cara, parece que a gente torceu para chegar nisso, né? Como é que é? Cara, e o antes aqui? A prevenção. A gente não fala tanto de prevenção e promoção? Por que que a gente não fez? Aí eu digo, doutor Marcelo, é justamente isso. A prevenção não está acontecendo, ela está sendo episódica. Apagamento de incêndio. A prevenção não está sendo programática, não está sendo sinérgica entre escola, ONG, CRAS, atenção básica, famílias. Está cada um fazendo ainda a sua parte. E o adolescente, ele escapa. E aí ele vira estatística de ato infracional lá no CNJ, né? No Conselho Nacional de Justiça, por exemplo. Ele vira indicador do socioeducativo mineiro, amapaense, amazonense, paulista, ele vira indicador, né? E aí a nossa preocupação aqui em Uberaba, com a cidade de porte médio, o Sara, não sei se você conhece, uma cidade de 320 mil habitantes, é justamente garantir esse acolhimento, essa proteção integral. É desafiador.
Mas estamos juntos. Estamos juntos. E até dói ouvir, né, essa fala. Nossa, como dói pensar que somente neste momento é que ele vai realmente ter, né, esse acesso às políticas. A gente não pode permitir. É, Ó, lá em cima, a Rayane comentou durante a palestra, né? É um grande desafio nos programas de residência, enquanto o residente tem sentido muita dificuldade de sensibilizar os profissionais da necessidade de se comunicar, tendo esse recurso como uma tecnologia humana leve. O profissional, já muito na prática, resiste. E é preciso alimentar a ideia da comunicação diariamente, de profissional de profissional para usuário, para não cair na ideia que a comunicação entre as pessoas são utópicas. Rayane, você gostaria de comentar? Fique à vontade. Já comentou por aqui? Olá, boa tarde. Boa Olá, tarde, Rayane. Rayane. Enquanto o professor fazia a fala dele, eu fiquei bastante tocada, sabe? Porque enquanto residente a gente chega com energia muito grande, né, para a prática profissional. E aí a gente é um pouco barrada, né, pelo profissional que já está há muito tempo na prática, pelo profissional que já tentou diversas outras vezes, né, uma comunicação entre as redes. E aí a gente chega com essa força e até chega a incomodar, né? A gente tenta trazer a ideia da possibilidade, né, de articular entre NASF e CREAS, de articular entre o Ministério Público e os serviços de atenção primária, e isso até chega a incomodar alguns profissionais. E, assim, enquanto residente, tenho trazido muito na minha prática a provocação, né, desses profissionais atuantes, desses usuários até, né, da sociedade civil, né, para se comunicar com esses serviços também, e saber o que é deles, né, o que é de direito, essa interação que é tão necessária. Muito necessária, Rayane, muito necessária mesmo. Sim, complexo, Rayane. A gente fica diante de uma situação que parece que é muito maior do que nós, né? Mas é que é muito maior se nós ficarmos no messianismo. E aí sim, né? Aí tem o poder da caneta, o juiz. O juiz percebeu que ele não sozinho não vai muito longe, né, Fernanda? Ele, pela primeira vez, eu está gravando, pela primeira vez na história de Uberaba, a gente tem um juiz atuante conosco na roda de conversa, porque várias reuniões, que provoca a gente, que manda material no grupo do WhatsApp, que cobra leitura, participação. Ou seja, ele percebeu que não adianta ficar no gabinete, né, despachando processos individualmente, né? Ah, faltou vaga na escola, então ele vai lá e oficia a educação. Faltou médico na atenção básica, ele vai lá e oficia a saúde. Faltou assistente social no CRAS, ele vai oficia a proteção social. Não adianta. Ele percebeu que a falta de políticas públicas, né? E eu ousaria dizer, eu ouso dizer, o sucateamento de políticas públicas é um traço neoliberal, né? A privatização da demanda social, levando para cada um a resposta pelas mazelas. Não tem como. Né? Você atribui a um adolescente que ele não vai usar drogas, que ele não vai entrar no crime, para a menina que não vai ficar grávida, para a mãe que o pai que não vai fazer um corre, é muito pesado. Né? Para uma mulher diarista, tá vendo os filhos passarem fome, né? Indo para a escola sujo, sem material, quando estão indo para a escola, né? Ou indo para a rua vender gominha, balinha. Quer dizer, gente, e dizer que elas têm que resolver isso sozinha, por sua conta, com sua própria... Não tem como. Ou a gente assume que as políticas públicas precisam ser intersetoriais, ou a gente realmente joga a toalha e fala, mano, e aí é aquilo, né? Quando nós jogarmos a toalha, quem serão os mais prejudicados são os vulneráveis, que é justamente essa população maciça que nós trabalhamos. Com certeza. Obrigado, Com certeza. Rayane. Temos mais comentários. A Cristiane Alves. Eu acho que a Cristiane Alves é nossa companheira por aqui, da rede de proteção. Como vencer o desafio do empurra-empurra dos serviços? Quando a demanda chega, muitas vezes já passou por vários serviços, justificativa é sempre não é minha atribuição. E cada vez vemos agravamento de violações de direitos. O usuário se irrita porque muitas vezes tem que andar em todos os serviços e rede.
É verdade, Cristiane. E se não é minha atribuição, então é de quem? A rede precisa se comunicar e caminhar junto. Né? Em psicologia, vocês chamam de empurroterapia. Pois Né? é, que absurdo. Toma que o filho é seu. Mas não, não é não. Né? Toma que o filho é seu. Não, não é de todos nós. Né? A gente, cada vez que eu faço um cruzamento aqui nas avenidas de Uberaba e vejo um adolescente vendendo balinha, ou uma família inteira, né? Você fala, mano, a gente está errando muito. Está errando muito. Né? Então, empurrar, transferir para o outro, é uma estratégia muito rasteira de resolver o problema, né? Por que a rasteira? Porque a pessoa que te procura, Cris, a família que te procura, a mãe, eu falo mãe porque geralmente são as mulheres que vão procurar os serviços. A mulher que te procura está pedindo um socorro. E se você diz, aqui não tem, como se fosse um açougue que não tem, como se fosse uma padaria que não tem pão, uma farmácia que não tem remédio, não dá, é diferente, né? Não é um comércio que está vendendo um produto que acabou e manda procurar um outro lugar. É ali o lugar. Ou você conhece o fluxo da rede do seu município, ou você pede para fazer um curso de capacitação para você e para todo mundo. Exige da prefeitura, olha, outra secretaria em que está ligado o seu serviço, né? Da saúde, educação, assistência, segurança, justiça, enfim. Olha, precisamos urgentemente de sermos capacitadas para darmos conta de sermos mais resolutivos com as pessoas que chegam aqui, né? Porque as pessoas estão sofrendo. A Fernanda sabe muito bem disso, porque o CAPS que ela atua fica num dos extremos da cidade, né? E aí o conceito território nunca foi tão importante, né? Se não tem como montar 4, 5 CAPS-I em cada distrito sanitário de Uberaba, a Secretaria de Educação com a de Desenvolvimento Social, a de Saúde, vão ter que fazer uma parceria de bancar com ticket de ônibus isso. Um aluno falou isso ontem na minha aula, eu disse, isso é política pública. Só que vai ter aquela pessoa, Cris, que vai dizer assim, isso é gasto. Esse dinheiro podia estar indo para tapar buraco da cidade, para colocar lâmpada nos postes, para enfeitar a cidade na época da exposição. Mano, é política pública funcionando. Se não tem como criar 3, 4 unidades de um CAPS-I, e se é possível fazer o transporte, ou por ônibus de linha regular, ou de van, né? Por perus, pirueiros, etc., para garantir o direito à saúde dessa menina, desse menino, dessa família, é uma questão de articulação política intersetorial. É de pensar assim, Cris e turma, né? Quanto do orçamento de cada secretaria dessa vai ser destinado para bancar os passes para essas pessoas que a Fernanda atende, essa equipe lá no CAPS-I, vão precisar? É 10 mil? É 5 mil? É 2 mil por mês? Que seja. O retorno vai ser muito melhor do que ter que escutar a fala do Dr. Marcelo. Olha, o garoto fez ato infracional grave e está lá no CZUR. Que bom que agora ele está lá, tem psicólogo, tem dentista, tem educação física. Quer dizer, olha que doideira. Para com isso, gente. Vamos crescer, né? Vamos crescer. Tem mais uma pergunta aqui. É preciso ter autorização do usuário para notificar? Como que funciona isso? Isso é muito triste demais. Até 18 anos, não. Até 18 anos, não. Né? Porque se trata de uma pessoa em vulnerabilidade e em processo especial de desenvolvimento, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, você entende que você está numa posição de deliberação como adulto, informação que você tem, de acionar a rede de proteção integral para essa pessoa. Tá? Em se tratando de mulher, aí sim, lá com a Jussiara, ela vai dizer, olha, a senhora tem, em última instância, o poder de dizer que quer seguir com a denúncia ou não, mas é maior de 18 anos. Tá? Em se tratando de adolescente, criança, não. Você tem que assumir, de fato, que vai fazer, independente do adulto responsável. Isso chamar para si é responsabilidade enquanto serviço, não enquanto pessoa. É o teu serviço, é a política pública que você representa. Saúde, assistência, segurança pública, por exemplo. Educação, conselho tutelar, enfim. Né? Porque você tem, inclusive, uma legislação que te ampara, né? Que te outorga o direito de fazer isso.
né? De dizer, olha, eu tenho que proteger essa criança, adolescente aqui, né? Ela não pode se proteger sozinha de uma possível violação, de um trabalho infantil, né? De um traficante, de um aliciador, né? De um abuso. Você faz isso e aciona os demais entes do sistema de garantias. Idoso, mesma coisa. Idoso mesmo. Pessoa com deficiência, mesma coisa, né? Indígena, mesma coisa. Então, você não tem que pensar muito para falar. Você só puxa ali a ficha e pronto, e segue. Segue o fluxo. Tá? O Jonathan, Nada, Morena. gostaria de... Jonathan, Morena, respondido, né, Morena? Jonathan, vou te passar a palavra. Aqui o Jonathan, achei. Aragão, queria te fazer uma pergunta, pensando que fluxo ele vai ter um ritmo específico, uma forma de se desenvolver específica, através de pesquisa, através de conhecimento, através de vários pontos. Como que a gente pode lidar com o fluxo, com todo esse sistema, de acordo com uma sociedade que a gente vive atualmente, que é muito rápido, que é tudo muito veloz, que é tudo muito voraz, então é muita coisa acontecendo de uma vez, então a gente planeja um fluxo agora, mas daqui a um mês esse fluxo já não vai estar funcionando mais, daqui a uma semana já vai ter, já não está funcionando mais de novo. Então, como que a gente pode desenvolver algo em que acompanhe essa velocidade e que não fique desatualizado tão rápido? Uhum. Nossa, que pergunta da hora, Jonathan, eu gostei. Vamos lá. Primeiro, a gente vive numa sociedade cuja cultura é dessa velocidade mesma. E de um certo, até eu vou dizer, de um imediatismo, de um desejo do imediato, né? Quero respostas rápidas para as minhas necessidades. Primeiro, ele dá com essa cultura, do espontaneísmo, Jonathan. Dito isso, considerando isso como um problema cultural de base, quem é vítima de violência tem pressa. Quem tem seus direitos violados tem pressa. E aí é que tá. Se deparam com um paquiderme chamado Estado, ou serviços públicos, que não é privilégio só do serviço público, mas das ONGs também, né? Então, quem tem fome, quem teve direito violado, quem foi assaltado, quem foi abusado, demandam de uma certa celeridade. E aí é que tá uma discussão que a gente faz na roda de conversa, que é o acolhimento dessas pessoas, né? Então, se ela exige que, se culturalmente ela quer rapidez na resolução, a primeira coisa que tem que fazer é a pessoa que está ali para recebê-la tem essa capacidade de acolhimento empático dessa demanda. Não simplesmente dizer, olha, não tem volta depois. Eu tenho que dar alguma resposta para essa pessoa. E aí é que tá. A resposta que eu vou dar, ela tem que estar muito coerente com aquilo que tem disponível de serviço no meu território ou no meu município. Aí que tá. Em que medida os serviços estão compostos, montados, estruturados para dar conta de levar aquele meu acolhimento adiante? Que não seja só um falatório, que não seja só uma mensagem de acolhimento, de estima, de receptividade do que eu tô escutando, mas que eu tenha eficácia agora. Eu tenho que demonstrar que isso acontece. Como, né? Então, vai no serviço tal, procura tal pessoa, de tal hora, em tal dia da semana, que a senhora vai ser atendida. E tem que ser. Então, o fluxo, ele permite que não só o profissional, mas também o usuário que demanda dos serviços, ele entenda que algumas coisas têm prazo, Jonathan. Né? Se a demanda for de estupro, por exemplo, vamos lá, que é bem grave, cara, vai ser rápido. Por quê? O juizado não vai pensar duas vezes de fazer a retirada do convívio familiar. Vai colocar num abrigo. Não é a melhor né, Fernanda? Não é a melhor das estratégias. Mas se há ameaça iminente de novas violações, colocar no abrigo. Pronto, foi rápido. Percebe que coisa? Ah, negligência, não tem que comer. Não, peraí, vamos fazer um corre aqui nas ONGs do bairro, em igrejas. Algumas horas tem lá uma cesta básica montada rapidamente para essa família. Creche, vaga na escola. Vixe, vai demorar. E demora mesmo. Então, depende muito, Jonathan, de
quão articulados estão os serviços. Em Uberaba, eu te digo, o Conselho Tutelar está muito bem articulado com a Secretaria da Educação. Por quê? Via de regra, agora estamos no mês de março. Janeiro e fevereiro, o que tem de falta de vaga na escola não está escrito. Então, o que acontece? Muitos adultos responsáveis chegam no conselho reclamando de falta de vaga, que por tabela, que por sua vez, a Secretaria de Educação é acionada e pronto, aparecem vagas. Resolve. Né? Vamos lá. Dieta especial para lactantes, por exemplo. Lactentes. É um leite importado que custa R$200 a lata. Vai demorar. Porque vai ter que judicializar junto à Secretaria de Saúde, junto à Superintendência Regional de Saúde, junto à Secretaria Estadual de Saúde. Vai demorar. E até lá, o que a gente faz? Põe no grupo da roda e conversa, né, Fernanda? Gente, alguém sabe quem tem tal leite para doar? Para sanar uma demanda de uma mãe aqui na atenção básica? É a rede informal funcionando, Jonathan. Se de um lado, se a rede formal vai demorar, porque tem prazos, do outro lado, temos uma rede de pessoas, conectando pessoas. Tá? Então, por isso que a Lia Stanícola é muito feliz em dizer que a rede formal segue trâmites burocráticos e a rede informal, ela segue relações de amizade, de parceria, de familismo, de compadrio, de vizinhança, né? Então, a gente começa a fazer essas articulações. Então, dependendo da demanda, mais ou menos vai demorar. Lembrando que o pano de fundo é a cultura do imediatismo, e nós também temos que lidar com ela. Das respostas muito rápidas, tá? Boa, ótima questão essa sua. Obrigada. Tem mais aí? Tô ficando, nossa senhora, tô adorando essa conversa aqui. Microfone, Fernanda, tá fechado. Nós estamos todos numa mesma sala aqui, e aí um liga o áudio, outro fecha o áudio. Tem um questionamento aqui, ó, da Andreia. Apesar da lei determinar a notificação, muitas vezes a pessoa não quer e precisa se preparar para a denúncia. Caso o profissional faça, perde o paciente. Acho uma questão muito delicada. Professor Aragão, gostaria muito de responder isso junto com você, se você me permitir. À vontade, vamos embora. Eu tomo água enquanto isso. Andréia, enquanto psicóloga, né, enquanto atuante aí numa rede de proteção com crianças, adolescentes, trabalhando com violências há tantos anos, há poucos anos, ainda temos muitos anos pela frente, né? Mas eu vejo assim que enquanto o fator proteção, né, não caminha junto com o cuidado, a gente não tem sucesso. Né? De nada adianta uma psicoterapia, por melhor que seja, as melhores técnicas, o melhor vínculo, se aquela pessoa volta para casa e passa pelas mesmas violações de direitos, perdemos muito tempo ali, né? Não em cuidar nunca é perca de tempo, mas em proteger. Então, assim, eu entendo, super entendo, é uma questão delicadíssima, mas é tão necessária a notificação e a proteção. Sim, Passa a palavra, professora Aragão. maravilhoso. Eu só reitero o que você disse e trazendo de novo do socioeducativo, do adolescente autodidata infracional. Eu digo assim, olha, numa das visitas que eu fiz lá, né, no CZUR aqui em Uberaba, né? Eu perguntei assim para a assistente social, para a Laudete, nossa amiga, inclusive, né, que é pedagoga lá do centro socioeducativo. Falei, vocês têm algum programa que prepara o garoto para o desligamento, para o término de cumprimento de medida? Temos. A gente aciona o CRAS do território que a família dele reside, a gente prepara a escola para recebê-lo, a gente aciona a atenção básica para acompanhá-lo na saúde sexual e reprodutiva enquanto adolescente, a gente comunica as forças de segurança, não para fazer repressão, mas para fazer ali uma ronda periódica, se ele, sobretudo, veio do crime organizado, por exemplo.
Aí eu falei, então você quer dizer, tá me dizendo que a rede está sendo preparada para receber aquele adolescente que vai sair. A gente prepara a rede. Só que não, isso do ponto de vista das instituições formais. No informal, a gente vai visitar a família. Olha, o garoto vai sair daqui 2 meses. Como é que vocês estão? Tem que comer? As contas estão pagas? Tá todo mundo trabalhando? As crianças menores estão indo para a escola? A senhora, o senhor, né? Como é que estão? Estão procurando ajuda? A rede está ajudando essa família a se reequilibrar de novo, porque vai chegar um garoto aqui. Segundo exemplo. Jovem, adolescente, usuário de substância internado em uma fazendinha, comunidade terapêutica. Escapou do CAPS-AD. De novo, vocês acham que as comunidades terapêuticas têm essa parceria toda com a rede local? Formal e informal? Obrigado, Júnia. O seu não foi muito contundente. Isso não tem. Olha, acabou os 9 meses, tá? Tchau, amigo. Felicidade para você. Não recaia. Você pode contar no relógio, no calendário. A família está igual ou pior de quando ele foi para a comunidade terapêutica. O bairro está igual ou pior. E ele vai reincidir, ele vai recair, ele vai voltar. Isso não é política de saúde mental, isso é política de cheque em branco. De encarceramento. Não houve ali um trabalho na retaguarda para quando esse cara sair e voltar para a família, ela vai estar igual ou pior. Então, Fernanda, não houve cuidado? Houve, bacana. Cuidado individualizado. Não houve um cuidado em rede, distribuído, intersetorial, pactuado. Não houve. Com o terceiro setor também não. Ninguém, o garoto vai sair do CZUR, então abre uma vaga aí para ele lá no grupo de capoeira, de grafite, de hip hop. Vamos ocupar esse garoto com uma agenda semanal de atividades, para que ele não se sinta deslocado, né, da sociedade e tal. O cara vai sair lá da comunidade terapêutica. O que ele vai fazer agora? O que tem no bairro dele para ele fazer? Houve pactuação? Não houve. Então, Fernanda, sim, o cuidado nunca perder tempo, mas o cuidado em rede, ele é o que garante que os direitos sociais, né, todos, serão garantidos, né? Um cuidado nunca é perca de tempo, mas o cuidado em rede, ele dá um show. Ele dá um show. Tem mais coisa por aí? Aqui, temos mais comentários aqui. Mas, nossa, professora, legal esse tema. Nós vamos a noite inteira aqui conversando. Bora lá! Excelente explanação, também estou adorando esse tema, o pessoal comentando, falando parabéns pela explanação, tema extenso, muito lindo, verdade. Por isso a importância da redução de danos, por isso a importância da redução de Olha danos. isso que alguém... Olha! Por isso a importância, é verdade. Gostaria de comentar? A Cláudia, né? Aham. Bom, professor Aragão, gostaria de agradecer, né, a você e a todos os congressistas que aqui estiveram para poder participar com a gente. Aqui no CESAM, a gente faz a questão assim, de ter esse cuidado horizontal, de ter essa fala horizontal, né, com palestrantes tão ilustres, tão importantes para nós aqui na nossa formação, na nossa atuação, e que eles possam também conhecer um pouquinho, né, e conversar e dialogar. Obrigado, Júnia. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Bom te rever, Júlia, na verdade. Bom te rever, né? Gente, eu agradeço a oportunidade de dialogar com vocês, trocar um pouco das minhas inquietações e da minha esperança, né? Eu costumo dizer que eu sou meio pessimista na reflexão, mas eu sou otimista na ação. Então, trazer mais gente para agir, para construir, para trazer, somar nas políticas públicas, né? Não tem como a gente trabalhar fora dessa... No Brasil, no caso brasileiro, não tem como trabalhar fora das políticas públicas de saúde, assistência, educação, segurança, né? E de onde vocês estiverem escutando a gente, faz um esforcinho, traga a gente, traz pessoas para formarem uma roda,
um grupo de discussão, uma frente de debate, uma roda de conversa é uberaba, né? Mas monta um grupo aí no território, na escola, na faculdade, no serviço, né? Para discutir esses temas, né? Trazer esses temas tão relevantes para que eles vão se convertendo em potência coletiva, né? Para escapar desse lugar messiânico, né? O médico faz, a enfermeira faz, a psicóloga faz. Faça você com a comunidade, tenta trazer a comunidade junto, né? Se envolver, implicá-los no processo de cuidado coletivo, né? Eu aposto e ganho que vocês vão ter muito mais prazer em trabalhar. E, por tabela, a saúde mental de vocês também vai agradecer. Vocês vão ver que vocês vão reduzir o uso de Dorflex, Buscopan, né? Tudo esse trem aí. Pode ter certeza. Aragão, seus alunos aqui, estamos aqui no CESAM, quase todos aqui do CESAM foram seus alunos. Só temos só uma que não foi, estamos aqui, você também foi, você também foi, você também foi. Nós agradecemos muito a sua participação. Está convidado a permanecer com a gente tem mais uma palestra agora à frente. Está convidado. Envie um abraço nosso, a professora Rosimar também. Ah, sim. Eu Tá vou bom? me ausentar, porque eu tenho que aparecer num trabalho agora também, que estão esperando meu resultado para segunda-feira. E eu não quero, meu Deus. eu não quero ficar no fim de semana trabalhando, então eu vou mandar agora. Certo? Saúde mental já também. Saúde mental já. Muito obrigada, Gente, professora gratidão. Aragão. Abraço para vocês, estamos juntos, viu? Vamos lá. Tudo que nós tem é nós, já direi Emicida. Valeu? É nóis. Muito obrigada, professora Aragão. Abraço, gente. Tudo de bom.